Eu terminei de assistir esses dias aí uma série no Netflix chamada Som na Faixa, que conta a história do Spotify. Rent tekniskt så är det ju en röda ljud som är ihopsatta för att skapa en reaktion i det mänskliga sinnet. Men det är ju så mycket. Essa série, pra quem gosta do mercado da música como eu, é um pratão cheio. Principalmente porque ela aborda uma coisa que eu sempre critico aqui no canal: o ego das nojentas, prepotentes e hoje decadentes gravadoras. You want music? Pay. Vi måste visa branschen att vi kommer med lösningen. Jag kan de här människorna. E vendo essa série, eu me inspirei em criar aqui uma minissérie no canal pra gente falar de como essa indústria se apropriou e sempre explorou os artistas até a sua decadência atual e os seus motivos, principalmente por conta do avanço da internet e de novas tecnologias que esses caras sempre se recusaram a abraçar. A indústria fonográfica, as gravadoras, elas são governadas por um bando de reacionários babacas que ficaram totalmente presos ao passado. E por conta disso eles estão se fudendo, ainda bem. Então esse é o primeiro episódio e eu vou falar da ascensão da internet e como ela mudou o jeito de a gente consumir música. Estamos começando então mais um Caixa TV. Depois que o Thomas Edison inventou o fonógrafo, tudo mudou. A coisa evoluiu para o tocador de discos de cera, com um som reproduzido pela ação de uma agulha metálica ligada a um diafragma de mica, que foi criado pelo Emile Berliner. Em 1897, ele criou a Berliner Gramophone Company, que era responsável pela criação e registro de novas invenções. A partir desse aparelho, criado pelo alemão, o processo de gravação começou a se profissionalizar e popularizar o consumo caseiro de música. Mas a coisa iria mudar mesmo em 1940. O húngaro Peter Carl, a pedido da Columbia Records, criou o dito long player, ou disco de vinil. A sua criação foi feita de um material mais resistente, durável e que podia ser usado para gravar um grande volume de músicas num mesmo disco. Desde 1898 já existiam gravadoras, a mais antiga era a Deutsche Grammophon, que produzia discos de música clássica. Esse selo alemão passou mais tarde pela mão da Polygram, outra gravadora que fez história no mercado fonográfico. Para os anos 80, que foi o auge dos grandes movimentos musicais do pop e do rock, as gravadoras dominavam totalmente o mercado. Sem uma grande gravadora você não seria nada, e eles controlavam tudo: a gravação, mixagem, distribuição e prensagem dos discos. Consequência disso, eles se apropriavam de tudo que o artista produzia. Em 1982 nasceu o Thriller. Só nos Estados Unidos, segundo alguns dados, o Michael vendeu 33 milhões de cópias e ao redor do mundo esse número é muito maior. Pouco antes, em 1980, Back in Black chegou ao mercado e vendeu 50 milhões de cópias. Ele inclusive é responsável por 1/4 das vendas do AC/DC. Já em 84, Bruce Springsteen deu cria ao seu clássico Born in the USA, que vendeu nada mais, nada menos que 30 milhões de cópias e meteu 7 singles no topo das paradas de sucesso. Mas essa
Essas vendas revertiam ali um valor bem pequeno, $1,50 a $2. No montante geral, se você vendesse milhões de discos, isso dava uma grana legal. Mas você imagina, cara, uma empresa simplesmente se apropriar de todo o seu processo intelectual. Cada riff, cada solo, cada refrão que você ou a sua banda escreveram eram totalmente assim dominadas por essas gravadoras. Pois é, era assim que esses caras trabalhavam. As gravadoras por anos ditaram tudo na indústria musical e vendas de discos. Com isso, tornaram-se fortes e bilionárias, inquestionáveis e egocêntricas. De fato, eles achavam que podiam tudo e que de fato ajudavam os artistas, mas eles não contavam com uma coisa no final dos anos 90, o boom da internet. Algumas bandas foram espertas e conseguiram entender a mudança no jogo e no mercado. O Offspring, por exemplo, disponibilizou a single Pretty Fly, que pegou o topo das músicas mais pirateadas da época, pegando 22 milhões de downloads em poucas semanas. Em novembro de 98, quando a Americana saiu, vendeu 10 milhões de cópias em poucos dias, justamente por conta da divulgação antecipada do maior hit do disco. No começo dos 2000, quando o mundo ainda respirava ares noventistas, o My Chemical Romance apostou e muito no Pure Volume e no MySpace, disponibilizando também músicas para download grátis, e por causa disso, fidelizou uma fanbase forte. O papel que essas primeiras plataformas tiveram, principalmente no cenário independente musical, foi primordial para os primeiros passos da internet. O MySpace foi a maior delas. Apesar de uma navegação pesada e demorada, ela moldou a ideia de que as bandas precisavam ter presença digital na internet. Os próprios músicos viram que o mercado estava mudando, que a coisa estava se descentralizando cada vez mais e que suas músicas não eram mais uma propriedade firmada em contratos burocráticos. Em 99, por exemplo, o Maiden lançou o Ed Hunter, uma coletânea de músicas que tinham dentro um jogo para PC, o que foi uma grande interação de uma tradicional banda com um público que usava computadores no seu dia a dia. Outro ponto, os famosos shares como o Mega Upload, Rapid Share e o Mediafire, que se tornaram grandes propagadores da pirataria na internet. A coisa ia da música até softwares cuja a licença era uma fortuna na época. Isso também ajudou na produção caseira. O fácil acesso a programas como Sonar, SoundForge, Fruity Loops e outros mais descentralizava também, pelo menos no cenário underground, a presença de uma equipe de produtores e gravadoras. Estávamos começando a viver o do-it-yourself pós-moderno, e isso era maravilhoso. Outra questão foi o avanço da tecnologia caseira para piratear mídia física e digital. A própria Sony, que tem a nojenta Sony Music, foi a maior propagadora de pirataria que ela mesma combatia ao mesmo tempo, pois a empresa forneceu duas tecnologias base para isso, os drivers e gravadores de DVD e o clássico e sonho de muitos na época, Sony MP3. O consumo de mídia física estava mudando. Você já não precisava mais andar com um trambolho de um Discman que pulava as músicas por causa do impacto e consumia pilha pra cacete. Tudo ficava dentro do seu bolso, numa espécie de pendrive multifuncional que consumia uma pilha palito. E para os mais abonados existiam os iPods. E com toda essa tecnologia,
as bandas compartilhando tudo em plataformas digitais, o mercado musical mudou e muitas lojas de mídia física fecharam suas portas. E não somente de CDs e vinis, tá? Mas até o cinema sofreu com essa digitalização. As gravadoras financiaram o seu próprio declínio, esse é o fato. Primeiro, porque não abraçaram as novas tecnologias e não conseguiram acompanhar como o mercado estava mudando. Segundo, no caso da Sony, por fornecer a tecnologia para o usuário final conseguir piratear a mídia física, que era o principal foco dessas empresas. É no mínimo tragicômico quando você começa a pensar nisso. Mas foi em 99 que a coisa tomou uma proporção mais absurda com o surgimento do Napster. Porém, sobre a história desse software e as tretas que ele arrumou e até com Metallica, que são famosas, a gente vai tratar no próximo episódio. Até a próxima, um abraço.